Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Dá uns minutinhos aí, tá? Para o pessoal entrar, tá bom? Kelly, como que vai funcionar a pesquisa que você pediu para a gente fazer? Todo mundo vai falar? Como que é? Vamos. Quem tiver feito, eu vou deixar falar, tá? Entendi. Mas se não quiser falar, não precisa, não. Hoje não. Tá bom. Ô, Kelly, Ô, eu tava com o slide que você passou ontem, e aí eu fiquei numa dúvida e eu ia te perguntar aqui na hora. Lá no slide tá falando que o superego seria como se fosse o equilíbrio. Só que na aula de ontem você falou que o superego seria como se fosse o peso, tipo a consequência. Aí eu fiquei em dúvida, eu não terminei de copiar, falei, será pra falar com o Kelly. não, João, falhou um pouquinho o seu áudio. Porque no slide, aí eu tava naquela parte do id, ego, superego. Aham. Aí lá no slide tá falando que o superego seria como se fosse o equilíbrio. Só que ontem você passou que o superego seria como o peso. Aí eu fiquei em dúvida. Aí eu não terminei de copiar. Aí eu queria perguntar se qual Tá. dos dois ele... Eu vou olhar aqui, peraí. Na verdade, seria o ego, o equilíbrio, não? Mas lá no slide tá ao Que o contrário. superego. Ao Aham, contrário. tá no número 11 de slide. É isso mesmo. Eu também reparei só. Aí eu nem terminei de copiar. Eu falei assim, vou esperar a Cat falar pra eu estudar. Então, o id, eu estou vendo aqui no slide. O id é o nosso impulso, né? Aquilo que a gente faz, que a gente tem vontade, sem controle, vamos dizer assim, né? O ego, aí tá falando aqui, né? Já o superego seria o oposto, né? Sua característica precisamente impor limite de regras e condutas consideradas aí frequente à cultura e boa convivência. Então, o superego vai ser essa parte aí de pesar a nossa consciência. E o ego, que vai ser esse meio do caminho, esse meio termo, né? É que aqui no slide, o que acontece? Ele ficou fora de ordem, ficou id, superego e ego. Isso. Eu Tá? acho que é só por causa da ordem mesmo, mas se É. for reparar direitinho, é o que você falou. Isso. Então, assim, é só porque ficou fora de ordem aqui. Mas obrigado, João, por você ter falado, porque eu vou trocar a ordem aqui, né? Porque fica mais fácil mesmo. Mas o sentido é esse mesmo. O raciocínio que você falou tá certo, tá? Só a ordem ali que ficou diferente, mas até lá no slide é aquilo que você me falou mesmo, tá bom? Depois eu vou trocar, mudar, porque fica mais fácil, né? Foi um erro de digitação aí mesmo, tá bom? Mas obrigada. Nada, eu que agradeço. Valeu. Vou até trocar. Uai, a aula de Odalan acabou, né? Só para me saber. Acabou. Ah, tá. Então vocês estão entrando aí. Que ontem tinha 30 pessoas, hoje tem 16. O pessoal deve estar entrando ainda. Deixa eu só mudar o slide aqui. E a gente já vai começar, tá?
Então, vamos lá. Mais alguma dúvida gente, sobre a aula de ontem? É só porque quando a gente for, né, igual eu falei, é importante a gente conhecer, porque quando a gente for começar a falar aqui como que funcionam as doenças, vocês estarem atentos a essas informações que, né, igual, por exemplo, a teoria comportamental, né, que eu passei essa atividade para a gente fazer, ela é importante, tá? A gente vai ver muito, a gente vai precisar de muitas coisas, a gente vai precisar de usar ela, muitas vezes. Bom, eu passei essa atividade, mas é mais assim, né? Só para a gente quebrar mesmo o gelo, para quem quiser falar, acostumar a falar, tá? Não tem problema quem não quiser falar, não. Tá? Igual eu falei, não está sendo valendo ponto. Eu devo dar uma atividade valendo algum ponto nas aulas da semana que vem, tá bom? A gente já começa, mas aí depois eu explico como que a gente vai fazer, como que funciona lá na plataforma, tá? Direitinho. Carolina, pode falar. Já vai começar comigo? Ah, você levantou a mãozinha? Ah, não, gente. Não fui eu, não? Não. Ah, não, então tá bom. Tinha uma mãozinha levantada aqui no seu nome, aí eu achei que você estava querendo perguntar alguma coisa, desculpa, viu? Mas era só meu mouse, que quando eu clico em cima de vocês aqui, fica a mãozinha levantada, ficou no mesmo lugar onde quando aperta para levantar a mãozinha. Aí eu achei que tinha sido você. Não. Então, deixa eu abrir aqui. Senta, Fernanda. Então, vamos lá. Quem quer falar aí, então, a atividade, né? A gente era para inventar uma história aí, né? Que eu falei. Então, você já falou meu nome aí, deixa eu começar, então. Comportamento é consequência. Pode falar, Carolina. Então, eu pesquisei, né, um pouco mais a respeito, aí eu vi que, geralmente, tudo ao nosso redor está envolvendo essas três coisas, né? Aí eu coloquei uma história a respeito de uma briga de um casal. Tá. Na verdade, a esposa brigando, né? Aí, tipo assim, o marido passa horas fora de casa durante a noite, ela já teve experiências com alcoolismo na família, ela tem medo do marido se tornar alcoolista e tal, e ela tem medo de ficar sozinha em casa. Uhum. Aí, isso são os antecedentes, no caso. Uhum. Aí, o comportamento dela é brigar com o marido. Aí, eu pesquisei... Vamos escolher, Carolina, um antecedente só. Tá. Vamos no caso... que você falou são antecedentes, tá? Sim. Mas aí, beleza. No caso, seria, então, a opção dela ter medo do marido se tornar alcoolista. Aham. Tá. Aí, o comportamento dela seria brigar com ele. Uhum. E a consequência seria do marido se comportar agressivamente com ela. Uhum. Isso mesmo. Então, por exemplo, se ela quisesse, então, vamos supor, o comportamento dela de brigar, né, vai gerar consequência, então, de uma agressão, né, um comportamento agressivo dele. E se ela quisesse, então, tipo assim, diminuir essa resposta desse comportamento agressivo? A respeito dele beber, essas coisas? Uhum. Qual que seria? Vamos colocar uma outra consequência. Não, um outro tipo aí, no caso, ela teria que mudar o comportamento, né? Porque se ela brigar, vai gerar uma consequência agressiva. Às vezes, ela tentando conversar de uma maneira mais passiva, ela poderia ter um comportamento, uma consequência dele menor, né? Tipo... Isso mesmo, Carolina, parabéns. Então, gente, a gente vai pensar o seguinte: para todo comportamento que a gente queira mudar,
todo comportamento que a gente queira mudar, a gente vai ter que pensar na consequência, tá? Que a gente só vai conseguir mudar o comportamento através da consequência. Por que eu estou falando isso? Porque o comportamento, aquilo que é do outro, a gente não consegue controlar, porque é do outro. Então, por exemplo, a esposa brigou com o marido, ela brigou, o comportamento dela foi lá e brigou. A consequência dessa briga gerou uma agressão, né? Poderia também ser, do jeito que ela estivesse falando também com ele, poderia não gerar essa agressão, poderia ter feito outra coisa, mas essa é a história da Caroline, né? Então, gerou essa agressão. E então ela já viu que, por exemplo, que toda vez que ela começar a brigar, vai gerar agressão. Então, assim, se ela quer mudar se ela quer mudar o comportamento dele, né, de não beber, de não sair à noite, então ela tem que ver aí a questão da consequência. Então, o que ela vai fazer? Ela vai chegar, vai conversar, ela vai tentar, né? Ela vai tentativa e erro, ela vai chegar, vai conversar. Ela viu que ela chegando e conversando não gerou briga, né? Então já é uma coisa. Aí a gente tem que pensar, então, tipo assim, o que vai fazer então para mudar esse comportamento? Aí, às vezes, por exemplo, levar para um lado, por exemplo, da saúde, né? Tipo, você está perdendo sua saúde. E aí, conversando dessa forma, para ver se ele consegue mudar aí o comportamento, então, que é a bebida, tá? Então, se a gente quer mudar um comportamento, a gente vai ter que pensar aí em como mudar a consequência primeiro, tá? Ok. Muito bem. Outro exemplo, gente. E, às vezes, também a gente tem que pensar, o antecedente conta muito, e dependendo do lugar, por exemplo, a gente não vai ter essa resposta agressiva. Né? Então, assim, é um fator de coisas, né, que a gente tem que olhar. Então, a gente consegue aí mudar o comportamento de muitas coisas ao redor do que a gente quer aí, às vezes, com namoro, com casamento, no nosso trabalho, né? Mas a gente tem que pensar sempre A gente tem que pensar sempre Gente, alguém desliga o microfone, tá dando barulho de panela. Isso, eu estou desligando aqui para ela. Coloquei aqui. Então, a gente sempre vai pensar na comportamento e consequência, tá? E antecedentes também. Outro exemplo aí para a gente fazer aqui, gente. Eu pensei numa pessoa alcoólatra, uma garota que trabalha, né? E gasta dinheiro com alcoolismo, seria o comportamento dela estar bebendo muito, e a consequência seria dela talvez passar muito mal e morrer, né? Uhum. Então, em coma alcoólico, por exemplo. Sim. E como que a gente mudaria essa consequência aí para transformar o comportamento dela? Seria se ela parasse de gastar o dinheiro com bebida, né? Mas tem que ter alguma coisa. Porque é gostoso lá, é um vício dela, o vício gera prazer, prazer é bom. Se ela começasse a beber bebida sem álcool, talvez podia ajudar. Psicológico? Teria que ter um incentivo, né? Teria que ter um incentivo. Porque a pessoa que ela é alcoólatra, né? O alcoolismo, ela sente o prazer tá ali no álcool, não é só Na bebida. E geralmente não é só prazer também. Às vezes tem pessoas que bebem justamente para esquecer alguma coisa, ou tem conflitos em casa. Então, tudo vai do comportamento. Realmente, do comportamento, né, Kelly? Porque, às vezes, a pessoa tem um comportamento de beber por outros fatores que acontecem no meio do convívio dela. Às vezes, experiências que teve com antecedentes, né? Tipo, bebida já na família, ou dentro de casa, essas coisas. Talvez até indo no psicólogo, fazendo uma terapia, a pessoa melhore. Isso, eu poderia ter, né? Tem esses grupos de ajuda, né? Então, a consequência, né? Igual você falou, poderia vir a óbito, né? Porque ela bebeu muito, então, sei lá, vamos pensar chegou um coma alcoólatra, ou um coma alcoólico,
Então, por exemplo, a gente precisa de mudar esse comportamento, né? Só que aí, Sim. a outra pessoa, né? Você, Emily, que está ajudando essa pessoa, vai ter que levar alguma coisa para ela, né? Alguma coisa que incentive ela a parar, né? E aí tem Ou esse até mesmo porque ninguém para de beber de uma hora para outra. Então ela começando a beber aos poucos, tipo assim, parando aos poucos. O tanto que ela bebeu muito, ela vai parando, bebendo um pouco, dois goles por dia, e dia por dia ela vai abaixando a quantidade, que talvez isso ajude também. É um caminho mais difícil, tá? Esse aí. Pode ser que sim, pode ser que ajude. Mas quando a gente começa a pensar em questão de vício, e tirando aos poucos, é muito difícil também. Uhum. Tá? A gente vai ver isso também. Quando você vai a pessoa que ela tem um vício, você diminuindo, tem que ser uma coisa muito, muito bem feita, tá? Verdade. Porque é muito difícil você parar, né, com qualquer coisa. E não é só questão de vontade, não, tá, gente? Igual, né, o alcoolismo, por exemplo, né, é uma doença, então não é só querer, tá? Claro, existe a vontade da pessoa, que isso já é a metade do caminho, vamos dizer assim, né? Mas realmente a pessoa precisa de ajuda, às vezes quer entrar com medicamento também, tá? Não é só querer, não. Então, às vezes a pessoa fala assim, a pessoa não tem nem não está nem com boa vontade, né? Mas é porque é muito difícil. Verdade. Mas, Kelly, muitas vezes, quando eu acho uma pessoa, né, para ajudar a pessoa, incentivar, Oi, Lúcia. muitas vezes acontece de a pessoa arrumar uma outra pessoa que ajuda, incentiva ela a parar, né? Isso. Vai dando um incentivo a ela, né? Costuma a pessoa, muitas vezes, consegue recuperar. Não, consegue, né? Isso consegue, com certeza. Se a gente tiver mais pessoas ajudando, gente, vai ser melhor ainda, né? Do que uma pessoa só, com certeza. Tá? Então, Vamos lá, outro antecedente, comportamento e consequência. Lembrando que a consequência não é só para algo ruim, tá? A gente pode ter, muitas das vezes, as consequências para aumentar essas respostas também. Pode falar, Kelly. Pode, João. Eu fiz que o local seria, tipo, numa ceia de Natal, almoço em família, assim. Aham. E aí a criança estaria chorando para comer a sobremesa antes da hora, antes do almoço, passar na frente. E a consequência seria a mãe negar tal ação para a criança para retrair o mau hábito, para evitar que isso aconteça mais e evitar que ele fique chorando em outras festas de família. Isso mesmo. Se a mãe dá essa sobremesa para ficar livre do choro dessa criança, né? A Ele vai saber que consequência se ele chorar de novo, ele vai ganhar. vai chorar de novo e vai ganhar, tá? Muitas das vezes a gente faz isso no automático, né? A gente é meio programado aí, né? Assim, muitas coisas a gente faz sem... A gente reforça alguns comportamentos até sem pensar, até pelo olhar, né? Até pelo o jeito de ser assim, né? Às vezes, eu sei igual, por exemplo, mãe da gente, né? Às vezes não precisa falar nada, só de olhar para a gente já entendeu o que ela está querendo falar ali, né? Então, isso é um tipo de reforçamento também. A gente sabe como que é. A mãe, só de olhar, a gente já entendeu como que é o esquema. Então, isso é um tipo de reforço, tá? E a consequência. Nesse caso aí, vai ser ruim para a criança, que ela não vai ser atendida no desejo dela de comer a sobremesa. Mas para a mãe vai ser uma consequência positiva, porque a criança vai diminuir esse comportamento da criança ficar falando isso o tempo inteiro, tá? É de ficar chorando o tempo inteiro nas festas, aí, por exemplo, de família. Isso mesmo. Outra pessoa? Ô, Kelly, Oi. eu não sei se eu fiz certo, mas eu vou tentar explicar aqui. Isso, a gente vai te explicar. No antecedente, eu coloquei duas irmãs, veio televisão, e a uma quer trocar o canal e a outra não deixa. Então, é isso. Então, o antecedente vai ser a televisão. O antecedente é sempre questão de espaço, de lugar, tá?
Tá. o ambiente, a situação, o contexto. Então, o que Então, que no antecede? caso, A o televisão. comportamento seria isso, que ela não quer deixar outro trocar. O antecedente Tá, ok. então, vai ser a televisão, né? Que é onde que vai acontecer ali o comportamento, né? O comportamento vai ser não deixar trocar o canal ali. Sim. Aí, no caso, as duas começariam a brigar e iam em direção ao pai chorando. Comportamento, né? Isso. Aí a consequência seria o pai castigar a que não deixou trocar o canal e deixar a que queria trocar assistir a televisão. Mas aí o pai vai ter um problema depois, né, para ele, né? Porque ele reforça o comportamento da outra de reclamar, Sim. né? Tipo assim, então ela sabe que se ela for lá chorando e reclamar com o pai, ela vai ter aquilo ali e vai diminuir o comportamento da outra, às vezes, de não deixar aquilo acontecer, né? Aham. Oi, Daniel, você falou que tem favorecimento. Vai ter, né? Parece que o Daniel tá querendo falar, tipo, pode falar, Dani. Vai ter, tipo, ele está favorecendo uma das filhas e está diminuindo a consequência da outra. É por isso que eu falei, às vezes o pai vai ter um problema aí. Kelly, eu posso dar meu exemplo? Pode, mas está Por certo, exemplo? Maria Eduarda. Tá bom. A gente sempre tem que pensar assim, que às vezes, nesse caso, o pai ele ia ter um problema, porque, tipo assim, ele ia reforçar uma das filhas a sempre chorar para conseguir alguma coisa. Aí vão pensar aí depois uma vida adulta dessa filha, não vai funcionar assim. Então, pode ser que ela, quando receber alguma frustração, ela fique, um não, por exemplo, né? Essa menina que foi já condicionada aí a sempre ter as coisas, pode ser que depois ela receba um não de algum lugar e aí ela fica frustrada com aquilo. Ela não aceita, entendi. Ou então vai sofrer, né? Com isso, né? Aham. Ou então isso também que o Daniel está falando aqui, ó, né? A figura masculina vai ficar aí tendo mais poder que a feminina da mãe, né? É que ela não citou aí a mãe na história, né? Vamos supor que ela falasse assim, a mãe não fez nada. Aí sim, ainda reforçava essa questão aí do que o pai ia ter mais poder aí sobre a mãe, ou então sobre resolver alguma coisa, tá? Tá bom. E aí também tem que ver isso. Nós vamos aprender a reforçar aí as pessoas da casa da gente pro lado positivo também, tá? Vamos lá. Pode falar, Lúcia. Aqui comigo, assim, é eu e minha neta, né? Eu tenho uma neta de 8 anos, aí eu moro em Belo Horizonte, vira e mexe, eu vou lá. Aí a gente vai no shopping, só que a gente vai no shopping no propósito, chega lá e vai brinquedo, aí sempre quando ela começa a fazer a birra, eu dou um apertinho na mão dela. Uhum. Né? Aí quando eu vejo que não, eu dou um apertinho na mão dela. Mas depois que eu faço tudo com o objetivo que nós fomos lá fazer, eu já deixo ela brincar. Então, e daí tá certo ou tá errado? Uai, você sempre vai reforçar, você sempre, nesse comportamento aí, você está reforçando para ela que ela vai conseguir o brinquedo no final aí do passeio no shopping. O que não pode, Lúcia, é você combinar uma coisa, né? Você fazer o combinado, que é o comportamento, você combina um comportamento com a sua neta, e aí chega no local, né? Você vai e muda esse comportamento. Então, assim, a consequência muda. Aí é ruim. Porque a consequência, gente, a gente tem que ver que se ela ficar mudando, a resposta vai ser diferente, ou vai ser para positivo, ou vai ser para negativo. Então, por Mas aí exemplo, eu faço tudo o que eu quero, eu vou com um propósito, eu faço o meu propósito, né? Tudo que eu quero fazer, eu faço. Só que no final, depois que eu fiz tudo, que eu vou. E aí ela já entendeu que ela não vai ser a hora que ela quer. não, isso que eu estou falando. Então, por exemplo, se é um combinado, assim, olha, nós vamos no shopping, eu vou fazer as minhas coisas que eu preciso de resolver as coisas, e no final do passeio você vai brincar. Aí pode ser, tá? Aí, ok, você já combinou, a pessoa, se ela esperar direitinho, e você pode reforçar positivamente.
Então, o que você está trabalhando nessa consequência? Que ela vai ter que esperar a vez dela. E aí, bacana, ok. Agora, se isso não é um combinado, tá? Por exemplo, se você fala para ela assim, olha, hoje nós vamos no shopping e não tem brinquedo. E aí, no final de tudo, você deixa ela brincar, aí você está reforçando para ela que, tipo, você não tem a palavra aí, não tem a palavra. Que ela pode, que ela vai, entre aspas, conseguir aquilo que ela quer. Ah, não, mas hoje ela já entende já. Não, então, aí se é assim, ok, tá? Aí pode, se é um combinado e a criança procede, vamos dizer assim, no combinado, aí não tem problema nenhum, você pode reforçar isso, se é um comportamento que você quer reforçar, né? Então, quanto mais você combinar com ela, ela esperar e você fazer o combinado, né? Melhor essa criança vai crescer, melhor essa criança vai trabalhar a questão das distrações, melhor ela vai saber esperar a vez dela, tá? Aí não vai ser uma criança igual a gente viu só com IT, né? Que só quer, só vai, né? Vai ser uma criança, às vezes, que vai ter aí a questão do limite. A criança precisa de limite, né? Teve uma aluna num semestre passado aí que falou que, né, toda vez que a menina dela que ela não queria mudar, sei lá, o canal de televisão, que a menina começava a chorar. E aí só podia, ninguém na casa assistia televisão, só podia chorar, não sei, e a menina chorava e ela não sabia mais o que fazia. Aí ela falou assim, professora, o que eu vou fazer com não sei o que, que ela não para de chorar. Eu falei, olha, ninguém chora por mais de 15 minutos. Ninguém consegue. O máximo que a gente consegue chorar é 15 minutos. A gente para, né? A gente cansa, a gente respira, a gente começa a chorar de novo. Aí você chora, para, respira, você começa a chorar de novo. Você pode chorar o dia inteiro, mas o máximo é 15 minutos. E assim é com a criança também, tá? Então, aí ela falou assim, não, mas a minha filha chora mais. Eu falei, não, aí ela pode fingir que ela chora mais para você, mas chorar mais ela não chora, não. Aí eu falei com ela, então na hora que ela começa a chorar, ela falou que a menina chorava e entrava debaixo da cama. Aí a menina chorava e entrava debaixo da cama, e ali, minha filha, ela não sabia o que fazia. Eu falei, olha, então entrou, chorou debaixo da cama, pega um travesseiro e deixa ela com ela, põe lá, fala, ó, tô deixando esse travesseiro pra você ficar mais confortável aí. Isso aí não dá ideia nenhuma, não reforça esse comportamento. Olha, né? Você vai olhar, você vai ver, não tem perigo, não tem nada, deixa lá. Mas quanto mais a gente, né, a gente reforça, quanto mais a gente reforça um tipo de comportamento que a gente não quer, né, mais esse comportamento vai aparecer aí, tá? Então a gente olha, não tem perigo, finge que você não tá vendo. Ok? Vamos ver mais uma aí. Ok, eu tô querendo falar, mas eu tô sem jeito, não sei se eu fiz certo. Não, tem problema não. Pode falar, a gente vai te ajudando. Eu fiz sobre um mestre de obra. O mestre de obra pediu o pedreiro para fazer um muro antes da chuva. Aí o pedreiro não fez, o muro caiu. É um antecedente e consequência, né? Porque o muro caiu. Isso vale? Como que é o pedreiro? O antecedente é o quê? O mestre de obra pediu o pedreiro para fazer o muro. Antes da chuva, é antecedente, né? O antecedente vai ser o lugar onde que esse muro vai estar. O lugar, o muro vai ser o antecedente, tá bom? Tá. Os comportamentos é que ele não fez. Ele não fez o muro. Isso. E a consequência é que o muro caiu. Isso aí. Uhum. Se você não queria que esse muro caísse, uma consequência ruim, você ia, né, pedir... Fazer ele antes, né? Fazer ele antes, pedir que esse pedreiro fizesse esse muro antes, né? Porque aí não ia ter a consequência de perder isso, tá? Isso. Então, toda vez que você deixa para fazer depois, você pode ter a consequência de passar um aperto aí na hora da chuva. Vamos pensar assim. Ah, tá. Tá bom? Eu tirei esse exemplo aqui em casa, tá? Então, aí. Então, tá. Começa a chover, você já sabe o que vai ser a consequência. Aham. Mas é isso mesmo, viu, gente? Me fala, vamos falar agora uma consequência positiva. Alguém tinha levantado a mão, abaixou a mão, era...
Acho que caiu, não está aqui mais. Quem mais? Quer falar o seu, Daniel? Você está sem som? Kelly, Oi. eu coloquei assim uma consequência positiva, por exemplo, Aham. eu dei como um aluno, né, recebe um ponto na média quando ele realiza as suas tarefas solicitadas e ele recebe aquele ponto que foi, por exemplo, você pede para a gente fazer uma atividade e a gente faz aquela atividade valendo 5 e o aluno fez a atividade e recebeu 5. Então, ele fez a coisa positiva. Isso mesmo. Tá errado? Não, isso mesmo, tá certinho. Certo? Aham. É uma Ótimo. sequência positiva, né? Fazer as atividades, fazer o que se foi pedido, né, com atenção, e ele conseguiu alcançar a meta dele. Isso mesmo. Então tá, mas alguém quer falar? Eu vou falar. Fala, Maria. Uma meta positiva. Por exemplo, eu peso 80 quilos. Eu tenho que, tipo assim, fazer aquilo na academia para mim estar perdendo aquele quilo, né? Os quilos. Aí, quando eu vou naquele tempo ali, depois eu obtenho né, os quilos certos. Também, não é? Também. Né? Então, o antecedente vai ser academia, o comportamento vai ser malhar e a consequência positiva aí vai ser a perda de peso. Isso. Tá bom? Com o tempo a gente vai aprendendo a falar que eu fico com muita vergonha. Não, gente, precisa ter vergonha não. Vocês vão passar os próximos 2 anos aí tendo que falar bastante. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui, então, para a gente vou explicar a última teoria aí, tá bom? Para vocês. Alguém mais quer falar? Eu tenho mais um exemplo de uma Pode falar. pessoa que tem tireoide, que engorda, e essa pessoa não tomava os remédios adequados, que é o comportamento, né? E a consequência seria engordar. Mas no final das contas, a pessoa agora está tomando os remédios direitinho, e por ela estar tomando os remédios direitinho, está emagrecendo. Agora consegue emagrecer por tomar os remédios. Então, também foi uma consequência positiva, né? Uhum. Do comportamento. Isso mesmo. Vocês pegaram direitinho. Então, vamos lá. Só compartilhar a tela aqui com vocês. Então, gente, a gente já falou isso. Eu vou falar sobre 3 teorias, então, tá? Que foi a teoria, né, de Freud, a psicanálise, tá? Que a gente aprendeu aí de ego e superego. Tem a teoria comportamental, né, de Skinner, que a gente trabalha aí sempre o comportamento, tá? Aquilo que eu quero reforçar no outro, a gente faz comportamento e consequências aí o tempo inteiro na vida da gente, né? A gente faz isso aí no nosso trabalho, a gente faz isso aí na casa da gente, quando a gente está estudando, o tempo inteiro a gente está se comportando aí de maneira diferente, tá? Por exemplo, eu tenho o meu jeito de trabalho é diferente do meu jeito, por exemplo, que eu fico na minha casa, e é diferente do jeito que eu dou aula. Então, isso são questões de comportamento. Aí a gente é reforçado, por exemplo, quando a gente chega numa turma, que a turma, por exemplo, participa, né? Então a aula fica mais interessante, e aquilo ali a gente vai ficando, por exemplo, né? Vai reforçando o comportamento de cada vez mais trazer coisa legal para a turma.
Então, assim, o tempo inteiro a gente está reforçando positivo ou negativamente, tá? Quando a gente fala que é negativo, né, que a gente chama nessa teoria, e eu nem entrei tanto a fundo, mas questão de punição, não é uma punição no sentido de castigo, por exemplo, tá? É mais uma punição de não deixar aquele comportamento acontecer mais, tá? Então, se tem um aluno, por exemplo, que é muito bagunceiro, né, aí a gente para de reforçar esse comportamento dele, por exemplo, ele começa a fazer gracinha, por exemplo. A gente vai e finge que não está vendo, não liga muito, vai ignorando esse aluno, por exemplo, assim, para ele parar com esse tipo de comportamento, se a gente quer isso. Então, assim, o tempo inteiro a gente está trabalhando aí a questão do comportamento da gente, tá? Isso é muito inato, né? Já está na gente também, no nosso dia a dia, né? Igual a Lúcia falou aí, no comportamento da neta no shopping. Então, assim, comportamento e consequência tem muito a ver também com a educação que a gente recebe, como a gente lida com isso, né? A família da gente, o contexto onde que a gente vive, tá? Então, são vários fatores. Mas a gente tem que saber, né, e deixar claro que tudo a gente pode modificar, tá? Comportamento a gente consegue modificar. Tem coisas que a gente não vai conseguir modificar. Por exemplo, você consegue modificar uma personalidade? Não. Mas você consegue modificar o comportamento, por exemplo, de uma pessoa que é mais agressiva, né? Então, assim, algumas coisas a gente vai conseguir mudar, tá? Agora, personalidade, muitas vezes o caráter também é complicado de mudar, tá? Isso aí a gente vai aprendendo e é muito pessoal e é muito uma junção aí do meu pai e da minha mãe, questão genética. Então, assim, tem vários elementos aí, então é muito difícil a gente mudar a personalidade de uma pessoa. Agora, o caráter, a gente ainda consegue alguma coisa. A gente consegue, por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa, vamos supor, correta, e aí ela vai e é influenciada por outras pessoas, por exemplo, sei lá, roubar, né? Então, assim, ela pode começar a roubar e aí o caráter dela não vai ser o mesmo que era algum tempo atrás, tá? Então, o caráter a gente ainda vai conseguir, pode ser modificado, mas a personalidade da pessoa vai ser muito difícil de mudar, tá? Então, assim, o tempo inteiro, então, a gente vai trabalhar com questão de comportamento, consequência, tá? E aquilo que eu tenho que aprender a aprender, tá? Quando eu falo aí, né, da menina, tá dormindo debaixo da cama fazendo pirraça, leva um travesseiro, coloca lá, né? Isso é para não reforçar aquele comportamento, tá? Porque se você reforça aquele comportamento, né, se você entra naquele jogo da criança, eu dei um exemplo de criança, mas isso pode acontecer com qualquer um, né? Se essa criança não tem limites, depois, mais tarde, vai crescer uma adolescente que você não tem controle, né? Vai ser um adulto que às vezes vai ser frustrado, porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, a gente tem que saber lidar muito aí com as nossas frustrações, tá? E elas começam lá na infância. Bom, dito então da psicanálise, né? E da teoria comportamental, a gente tem a psicologia humanista também, tá? A corrente humanista, né, foi criada por Carl Rogers, e segundo essa teoria, né, todo ser humano possui a tendência a realização, que pode levá-lo, né, a se desenvolver e evoluir em qualquer direção que ele queira. Nessa abordagem, o papel do terapeuta não é de tratar neuroses, tá? Como na psicanálise, por exemplo, ou identificar as causas de um problema, e sim ou de proporcionar um ambiente acolhedor para que o indivíduo consiga crescer e alcançar o melhor de si. Um dos conceitos, né, centrais da psicologia humanista é a aceitação incondicional, tá? Segundo essa visão, o indivíduo só consegue mudar a partir do momento em que ele aceita, né, ele como ele realmente é. Um exemplo disso é visto nos casos aí de recuperação de dependentes químicos, né, que apenas buscam tratamento quando admitem aí que tem algum problema. Por isso que eu falei, né, quando vocês começaram a falar de dependente químico, é muito complexo, né? Igual eu falei, a pessoa para qualquer tratamento, né, que ela for fazer, tratamento psicológico, tá? Vamos falar assim.
60% ela tem que aceitar fazer aquele tratamento, porque senão não funciona, tá? A pessoa tem que querer. Tem que partir dela essa vontade. Pode todo mundo querer, mas se a vontade não partir dela, fica um pouco complicado. Mas a intervenção proposta por Roger, né, é conhecida aí como terapia centrada na pessoa, não tem o foco na admissão da culpa, né? A gente não vai colocar a culpa na pessoa. Ah, você que é culpado porque está aqui nessa clínica de dependente químico, né? Ao contrário, o objetivo é levar o paciente a compreender o que ele tem dentro de si e reconhecer que pode ser muito melhor. Trata-se, portanto, de um acompanhamento eficaz para pessoas com problemas aí causados, né, pela autocrítica, baixa autoestima e entre outros. Então, nesses casos, né, a gente vai ver que a gente tem, só mostrar aqui, né, também está lá a referência de onde foi tirado esse material da aula. Deixa eu só voltar aqui. Então, gente, sai da ilusão para a realidade dessa terapia? É humanista, Daniel? Isso, tá? Isso mesmo. E, na verdade, a terapia humanista trabalha muito a questão do que tem dentro da pessoa, né? Às vezes não sei se é uma questão de ilusão, mas às vezes a gente não aceita determinadas coisas, né? Dentro do corpo da gente, do jeito que a gente é. Quando a gente for ver, a gente vai ver isso no 4º módulo, tá? Os tipos de personalidade, existem vários tipos de personalidade, no mínimo aí 13, né? Então, assim, a gente vê que tem muitas pessoas, né, que tem muito problema com essa questão aí de aceitação de corpo, de aceitação do jeito de ser. Eu não gosto de mim do jeito que eu sou, eu não gosto, às vezes, do meu cabelo, então alguma coisa em mim me traz um sofrimento, né? Eu não sei porque eu entrei aí no mundo das drogas, eu não sei porque eu bebo, eu não sei porque eu fumo. E, assim, realmente a pessoa não sabe. Então, precisa dessa ajuda, desse olhar para dentro, né? Sem julgamento, de falar assim, por que você tem, por que está nesse lugar, né? Essa terapia, ela trata a pessoa, né? E não o problema que a pessoa tem, né? Ela vai ajudar a pessoa a olhar para dentro, né? E por que as coisas chegaram no ponto que chegou, tá? Então, tipo voltar com a pessoa para a realidade mesmo. E fazer com que a pessoa aceite, né, aquilo que não pode ser mudado. Porque tem coisas que a gente consegue mudar, vai se adaptar, né, vai achar um jeito melhor, né, de gostar, né, da forma que a gente é. Mas tem coisas que a gente não vai conseguir mudar e a gente precisa de aceitar, né? Uma coisa, por exemplo, né, que a gente não consegue mudar é estrutura de corpo, né? Por exemplo, vocês não me conhecem pessoalmente, né, mas eu sou uma pessoa alta, por exemplo, né? Então, assim, eu tenho problema com altura, né? Eu já conheci pacientes que não queriam ser altas, né? A pessoa não quer fica incomodada porque é muito alto. E assim, né? E aí como você faz? A pessoa vai ficar baixa? Não vai ficar baixa, não tem como mudar isso, não tem como mudar a altura da pessoa. Então a gente tem que começar a mudar aí a questão da aceitação de como a pessoa é, tá? Só para vocês terem uma ideia de mais ou menos como funciona essa teoria. Oi, Carolina. Kelly, eu assisti um filme, ele tem até na Netflix. Eu não lembro o nome direito, mas acho que é Invasivo. Lá era um rapaz que ele fazia até consultas com psicóloga ou psiquiatra, não sei direito. E que ele tinha várias personalidades. Inclusive, eu acho que ela foi detectado 26 personalidades que ele tinha. E o filme vai rodando em volta disso daí. Uma das personalidades dele era de sequestrar garotas. E no filme ele sequestra 3 garotas. E vai decorrendo do filme, ele vai mudando as personalidades. E tem uma personalidade dele que tenta salvar as meninas das outras personalidades dele. Tanto que no final do filme ele acaba matando a psicóloga por causa das outras personalidades agressivas que ele teve. Aí, tipo assim, e lá mostra que já teve casos, eu não sei se é verdade, né? Mas eu acho que é baseado em história real. Casos de pessoas que tinham várias personalidades e que viviam com essas personalidades.
durante a vida. Tipo, no filme fala, né, que teve uma pesquisa, que existe pessoas no nosso meio que têm essas personalidades. Por exemplo, uma das personalidades tem doenças, tipo o câncer. Aí eles conseguem ter uma outra personalidade que não tem nenhuma doença. Isso é verdade ou, tipo, é só um filme mesmo? Isso é mais filme, tá? De ficção. A gente pode ter mais de uma personalidade, isso pode ter, mas não vai existir uma personalidade, por exemplo, para sequestrar garotas. Isso aí já é ficção. Pode ser que um tipo de personalidade, né, é mais voltada aí para a questão de psicopatas. Então, Sim. Tipo, no caso do filme, essa personalidade dele era mais voltada para isso. isso, aí alguma coisa assim, aí tem os nomes, né? Por exemplo, personalidade borderline, igual a gente fala, é pessoa com duas caras. Então, assim, a gente vai ter, né, eu vou trazer depois para vocês verem, vai ter vários tipos de personalidade. Agora, assim, desse jeito aí, mas parece questão de ficção mesmo, tá? É muito difícil uma pessoa, por exemplo, ter 26 tipos de personalidade. Pode ser que pode ser que a pessoa tenha muitas, né? Mas assim, 26 já é um pouco assim de uma ficção. Demais, né? Demais. Oi, Carolina. Não, A personalidade é igual assim, é uma pessoa ser bipolar. Né? No caso, assim, por exemplo, ao mesmo tempo que ela está boa, daqui a pouco, passa uns minutos, a pessoa já está diferente. Não. Não? Não. A bipolaridade é uma doença, tá? Então, não é uma personalidade bipolar, tá? É uma condição bipolar da pessoa, né? A personalidade é outra coisa, mas vocês não precisam se preocupar com isso agora, não, que isso aí é aula para a gente ver mais lá para frente, tá? Tá. Tem muita história também, igual o Daniel tá falando aqui, né? Popular, que a gente chama de senso comum, tá? Então, essas coisas de senso comum também, depois a gente vai começar a mistificar isso, tá? Então, assim, a gente não pode confundir muito as coisas, não. Mas isso aí, mais para frente, a gente vai vendo, tá? Mais no quarto módulo, a gente vai estudar específico aí os tipos de personalidade, tá bom? A gente não precisa se preocupar com isso agora, não. Mas, sim, tá? Existem muitos tipos de personalidade. A gente vai ver aí, né, que a personalidade, o jeito de ser da gente, né, são muito parecidos. A minha personalidade, ela é formada por características aí biológicas do meu pai e da minha mãe, então por isso que eu sou do jeito que eu sou também. Então, tem várias coisas aí. A gente pode ter mais de uma personalidade independente em determinados lugares. Beleza? Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? Não é para você se preocupar com isso agora, não. Mas tudo vai ser, a gente tem que pensar assim, ó, tudo vai acontecer quando a gente não estiver mentalmente equilibrados, tá? Eu posso ter uma personalidade aí, por exemplo, vamos colocar aí uma personalidade mais para o toque, tá? E aí vai ser confundida às vezes com a questão de uma bipolaridade, mas não vamos preocupar com isso agora não, tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Ok? Mais alguma coisa? Para a gente poder encerrar a nossa aula. 8h30 começa já o da aula, né? Eu só tenho uma aula hoje com vocês. Tranquilo? Na próxima aula da semana que vem, a gente vai ver um pouquinho, então, tá? Sobre essas questões de senso comum, tá? O que eu posso... O que é científico, o que não é, o que são as crenças. Ok, gente? Ok. Outra coisa também, em questões aí, né, de normas ABNT, de fazer trabalho, como que tá? Sabem? Não? Vamos falar assim, ó, eu preciso que vocês façam um trabalho, e o trabalho seja colocado na norma ABNT.
de trabalhos acadêmicos? Vocês sabem? Eu não sei. Não? Não sei, Também não. Nem eu, também não. Beleza. Ô, Kelly, Tranquilo. Oi. as normas da BNT é a Arial, acho que é Arial, né? Fonte, acho que diz, é Isso. 12. E o Isso. espaçamento, 1,5. Meio, essas regrinhas aí, tá? Mas não tem problema, não. Eu pergunto isso só para saber mesmo, né? Mas geralmente a gente vai aprender isso mesmo quando a gente estiver no curso técnico, faculdade. Algumas escolas veem isso no ensino médio, mas não são todas. Mas é só para trazer isso para vocês depois também, tá? Que a gente tem que ter um padrão para a gente colocar, fazer as coisas, tá? E não vai ser só aqui no curso, vai ser no curso, vai ser para a vida toda. A gente não pode escrever de qualquer maneira no Word, por exemplo, né? Tem que estar tudo centralizado. Mas é coisa assim, de centralizar, é coisas de técnicas mesmo. Fonte, número da fonte, né? Como que a gente faz uma capa, beleza? É tranquilo, tá? Tem as regrinhas, né? De o que fazer. E aí é só seguir aquilo ali. O primeiro é mais complicado de fazer. O resto é só copiar e colar, né? Vocês não vão precisar nem ficar desmontando, fazendo todo dia, por exemplo, uma capa nova. Já vai estar tudo dentro do padrão. É só trocar o nome da disciplina, é só trocar o nome do professor, é só colocar o conteúdo novo, tá? É super tranquilo, tá bom? Mas depois eu trago isso para vocês também, tá? Então, gente, boa noite. Fiquem com Deus aí. Boa noite. Até segunda-feira, então. Tá? Boa noite, com É Deus. bom. É, Tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau, Daniel. Tchau, Júlia. Tchau, Antônio. Acorda, Antônio. Tchau. Ó, Tchau. Antônio. Tchau. Tchau. Tchau, Kelly. Oi. Tchau. Tchau. Aí, 8h30, vocês entram naquele link que o Aldalan postou lá, tá? No grupo, para a aula dele, beleza? Beleza. Beleza. Então, tá bom. Com Deus. Com Deus.